eu acho que todos já tiveram, de alguma forma, de lidar com essa situação que nós vamos compartilhar aqui, mas não é uma situação fácil, não é algo que o ser humano gosta de passar, né? Nós vamos falar sobre injustiça. Então, como lidar com a injustiça? E, não sei, alguém aqui já foi injustiçado ou já se sentiu injustiçado? Ou só eu? É um sentimento muito ruim, não é mesmo? Você está planejando algo, você está andando, vamos dizer assim, certinho, e de repente acontece uma coisa que te tira daquela paz, daquele propósito. Alguém difama contra você, alguém fala uma mentira. Isso é injustiça. E a injustiça, ela afeta muito o ser humano. E eu acho que tem tudo a ver nós falarmos com injustiça hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo em fases, principalmente no Brasil, onde claramente se vê muita injustiça, né? E a igreja, ela é chamada para viver de acordo com um Deus que é justo, um Deus que se agrada da justiça. E Ele, com certeza, nos capacita para sermos justos. Mas aí a gente começa a ver o cenário, o mundo, né? Igual o pastor Carlos Marcor falou, a vinha é linda, é perfeita, né? Tem todo um ecossistema funcionando, tem as chuvas, tem até mesmo os momentos em que vem a neve sobre aquela vinha e parece que destrói tudo, mas depois dá chance para aquele ciclo recomeçar. Só que aí depois tem o mundo, né? Ele falou um pouquinho sobre o mundo. E é mais ou menos essa visão. No mundo, quando a gente sai por exemplo, não sei vocês, eu saí do retiro, peguei a estrada e já lidei com os caras ímpios assim no meio do caminho. Já estavam me testando para ver se eu estava dando fruto ou não. E aí eu vejo que o mundo está cheio de injustiça. Por quê? Porque falta a presença de Deus em muitos lugares. O coração do homem, ele é corrupto e é carente de justiça. E nós vamos agindo da nossa forma, da nossa maneira, e o ser humano vai sempre sendo inclinado a olhar somente para si. E isso muitas vezes vai causar injustiça na vida de outra pessoa. Então, como eu estava falando do nosso país, sem querer entrar na questão do mérito do governo, mas você pega, eu estava lendo, não sei se é verdade, mas parece que um político falou que ele recebia igual um professor. E eu acho que se de fato ele falou isso, ele devia ter vergonha, porque talvez ele não saiba o quanto um professor ganha. E um deputado a gente sabe que ganha muito mais do que nós gostaríamos que ele ganhasse. Então eu vejo que existem algumas inversões de valores, e isso a gente pode ler como injustiça, né? Então, de repente, você vê um pai de família, que tem 3, 4, 5 filhos, sei lá, e ele sai cedo da casa dele, pega não sei quantas conduções, trabalha com o sol a pino ali, trabalha até o final da tarde, depois volta aquele trecho todo de condução, às vezes super esmagado, desconfortável, com fome, chega em casa, faltou água, faltou alimento, e aí tem que acordar no dia seguinte para fazer tudo de novo para poder sustentar a família. E do outro lado você vê alguém que não por mérito, nem por esforço, nem por competência, adquiriu riquezas e se tranca no seu mundo cheio de, vamos dizer, itens que trazem conforto somente para ele. Então isso é injustiça. Eu não sei como um cristão consegue olhar algumas coisas e passar em branco, assim, é assim mesmo. Não tem como. Deus coloca no nosso coração um senso de justiça, na verdade, de todo ser humano, de toda a humanidade. Mas com o passar do tempo, a gente vai endurecendo o coração, e a gente fala, é assim mesmo, vamos aceitar essa realidade. Espero que, se Deus quiser, não aconteça comigo. Mas a gente não consegue mais enxergar esses limites da injustiça. Então a injustiça está em todos os lugares. E com certeza, ela vai atingir, em algum momento, cada um de nós. Em algum momento nós vamos ser expostos à injustiça, ou à atitude de pessoas que não praticam a justiça. E isso afeta o nosso coração. Muitas vezes isso pode abalar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Você questiona, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas você fala, Deus, mas até aqui eu estava fazendo tudo certo, né? Eu honrei meus pais, eu estudei certinho, eu juntei esse dinheirinho, e eu estou andando corretamente na sua presença, e como é que isso acontece na minha vida? Nós não sabemos lidar com a injustiça. E existem vários filósofos, eu não vou ficar citando aqui, mas se você procurar no Google, por exemplo, frases sobre injustiça, vai aparecer Aristóteles, vai aparecer Platão e vários outros filósofos, já abordando o tema da injustiça. E eu penso, se os caras que nem eram cristãos, que nem foram atingidos pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, conseguem pensar que nenhum ser humano deveria estar no alvo da injustiça, quanto mais nós cristãos, que temos o Deus justo.
e um Deus que vai julgar todas as coisas, nós devemos também nos preocupar com a injustiça que está sendo manifestada ao redor de todo mundo. Então, na verdade, a mensagem não é só tratar do conceito de injustiça, mas é proteger o nosso coração quando nós passarmos por isso. Saber onde nós estamos firmados para poder superar e também ir além quando nós sofremos de alguma injustiça. Eu não sei o que você pensa quando fala sobre justiça. Talvez você tenha um senso muito forte de justiça. Eu acho que na minha família, né, você pega eu e ela lá, a gente tem umas coisas que parece que faz a gente ficar mais fora do sério do que outras. Quando a gente vê um ato de injustiça, a gente tem a tendência de querer correr para aquilo e resolver. Você vê um cara sendo oprimido, aquilo te incomoda de uma forma que você quer intervir. Muitas vezes a gente faz errado, né? A gente vai agir também de uma forma que não é agradável a Deus, mas existe um senso de justiça no coração de cada pessoa, e principalmente dos cristãos. Mas quando eu era pequeno, meu avô era juiz, né? Ele já é falecido, e eu lembro de uma figura muito interessante no escritório dele. Eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim. Vocês já viram uma estátua com os olhos vendados, segurando uma balança e uma espada? Prazer, é a justiça. E até falo, né, a justiça é cega. E aí eu lembro quando eu era pequenininho, eu entrei no escritório do meu avô, e nossa, eu fazia a maior bagunça lá, eu ficava fuçando todos os livros, mexendo nos... Ele botava um monte de recorte de jornal, que eram algumas notícias que ele achava interessante embaixo de um vidro. Eu ficava fazendo o maior terror lá no escritório dele. E aí eu lembro que uma vez eu me deparei com essa figura, uma mulher, parecia ser bonita, né? E com o olho vendado, com uma balança e uma espada na outra mão. E eu fiquei intrigado. Eu falei, por que ela está com os olhos vendados? A primeira coisa que me incomodou, eu acho que eu tinha a idade do Luquinhas. Provavelmente é aquela criança bem curiosa, né? E aí eu via que ela segurava uma balança vazia, também não entendia por que a balança estava vazia, e na outra a espada aqui só, esperando para golpear, né? E qual é o significado desses itens que a justiça carrega, pelo menos na representação dela? Os olhos vendados dizem que é para evitar o privilégio, ou seja, você tomar um partido. A justiça, ela não pode, vamos supor, se eu vou ter que julgar entre minha mãe e a sua, eu vou preferir a minha. Então eu vou condenar a sua, porque é melhor condenar a sua mãe do que a minha. A justiça não pode fazer isso, por isso que ela tem os olhos vendados. Ela não vai fazer distinção entre as pessoas. A justiça precisa vir sobre aquele que praticou a injustiça. A balança significa pesar os direitos de cada parte. Cada um tem um dever, mas também cada um tem os seus direitos. Então a balança parece vazia, mas ela está equilibrada, a princípio, né? E a espada serve para executar esse direito e defender valores. Essa espada, sem a balança, ela é cruel. Ela vai cortar todo mundo. Mas a balança tem essa ideia de você ter a chance de pesar. Até a Bíblia fala isso, né? Em Apocalipse, para algumas igrejas, você foi pesado e foi achado em falta. Então a balancinha pendeu para um outro canto ali. Então é melhor você rever sua vida e fazer essa balança voltar a ficar equilibrada para você não receber a espada na orelha ali, igual naquela casa quando Jesus foi pego para ser crucificado. Então a gente vê que mesmo tendo essa ilustração tão bonita sobre a justiça, ainda assim o mundo dá as costas para a justiça e vive cheio de injustiça. Quando a gente fala de algo justo, a gente tem no nosso coração o desejo de ver aquilo se concretizar, aquilo acontecer. Quem é que não gosta de que as coisas... O que é justo? É coisas que são corretas, principalmente aos olhos de Deus. Então, quando as coisas acontecem de uma forma justa, nós nos alegramos. Quando você vê as coisas acontecendo da forma correta, por exemplo, se tem um político que é corrupto, e ele é julgado, sentenciado, ele tem que pagar tudo o que ele roubou, devolver, na verdade, a gente se alegra. Quando, sei lá, o seu time tomou um gol e estava impedido, e os caras vão lá e anulam aquele gol, você fica aliviado. Por quê? Porque foi feita a justiça. Agora o cara leva o campeonato com um gol impedido, aquilo vai ficar no teu coração. Por quê? Porque foi injusto. O time estava jogando bem melhor, e por causa de um lance polêmico que o árbitro não viu, ele deu um gol impedido. Isso prejudicou a minha equipe, é injustiça. Então veja, é um conceito muito mais amplo do que só nós tratarmos da justiça de Deus sobre a terra e sobre a injustiça dos políticos, não. Está em todos os nossos cenários. Todos os dias nós vamos nos deparar com a justiça e com a injustiça. Ó, aí sim, hein? Pisando na cabeça do diabo ali. Na verdade, talvez assim, julgando o mal, né? Eu não sabia dessa parte, acho que era só um busto, assim, a justiça. Mas interessante.
Então, a gente vê que, diante da injustiça, muitas pessoas começam a perguntar: Deus, onde o Senhor estava? Deus, aonde o Senhor está em meio a tanta injustiça? Não é natural o ser humano perguntar isso? Com certeza isso incomoda o ser humano. Ele fica perguntando. Para que ele vai perguntar? Para Deus. Porque ele recorre a Deus sabendo que Deus é justo. Que Deus, ele é totalmente bom e ele pratica a justiça. E ele, sendo justo, não vai interferir nas questões? Então o ser humano ele tem sempre essa pergunta diante dele. E eu vejo que Deus, e a palavra de Deus relata a justiça de uma forma diferente que o ser humano enxerga e relata. No Salmo 33:5, nós vamos ver a seguinte frase: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, quando a gente fala de injustiça, na hora vem um pensamento na sua mente sobre alguma situação, vem rapidamente na sua mente essa situação. E nós começamos a ver e olhar para todos os cantos e a gente começa até a ficar meio desesperado. Nossa, quanta injustiça. Mas a palavra de Deus fala que a terra está cheia da bondade do Senhor. Por quê? Porque Ele está sendo e sempre será soberano diante de toda circunstância. Ele é o justo juiz e Ele está aguardando o tempo oportuno para julgar todas as coisas. Mas nós ficamos aflitos, porque a gente não vê a injustiça acabar. Mas a Bíblia fala que a terra está cheia da bondade do Senhor e Ele ama a justiça e a retidão. Deus não ama, na verdade, conceito justiça e conceito retidão. Ele ama pessoas que se agradam em andar na justiça, pessoas que buscam andar em retidão, ou seja, num caminho reto, num caminho certo. E a Bíblia também fala uma outra coisa sobre justiça. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, se você é uma das pessoas que não conseguem se acomodar em meio à injustiça, saiba que você possivelmente é um bem-aventurado e a sua fome e sua sede serão saciadas em Cristo. É a promessa de Deus. Outra bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Existem pessoas lutando pela justiça. Existem pessoas que estão tomando a frente de movimentos, tomando a frente de causas, não só pela causa em si, mas porque Deus já trabalhou esse sentimento de justiça no coração dele. E Ele quer fazer isso para glorificar a Deus. Então é por isso que as pessoas estão diante de muitas perseguições. Muitos cristãos estão lutando por boas causas. Você lutar hoje em dia pela causa da família é uma causa justa, mas as pessoas estão atacando o conceito de família. Hoje as coisas estão se deturpando, mas nós queremos ser conservadores nesse aspecto, porque a palavra de Deus nos ensina que família é feita de marido e mulher e vem seus filhos, gera descendência. E isso está sendo atacado em todos os níveis na sociedade. Então a gente vai pegar um salmo específico hoje, o Salmo 37, que vai descrever muito bem esse sentimento que o ser humano tem. Apesar de querer a justiça, ele vê muita injustiça. E como a gente lida diante disso tudo? Como é que o nosso coração deve se comportar? Como é que é a nossa postura diante de um cenário desse? Então nós vamos usar esse salmo para aprender como a palavra de Deus nos ensina a lidar com a injustiça. E nós dividimos em algumas partes. E eu vou começar lendo o Salmo 37, de 1 a 11. Podemos colocar? Primeiro ponto, a gente vai falar sobre a bênção por confiar em Deus. Nesse primeiro ponto, você já vai ver pelo que a gente vai ler aqui, você vai entender que só pode ser abençoado aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são pessoas que quiseram, se propuseram e entenderam que elas precisam ter um relacionamento com Deus. Só esses podem confiar no Senhor. Quem não conhece a Deus, quem não se inclina para a vontade de Deus, não tem como dizer que confia em Deus. Então aqui, nós vamos falar sobre a bênção por confiar em Deus. O trecho diz o seguinte, pode colocar na tela, por favor. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão.
por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Confiar em Deus, mesmo no meio de injustiça, no mundo que a gente está vivendo, mesmo você passando por algo que te ofendeu, mesmo passando por uma perseguição, a palavra de Deus nos garante que existe bênção por nós confiarmos e andarmos com Deus. E isso é algo que deve nos trazer alegria. Porque a primeira coisa que o salmista vai falar é: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Talvez você fale assim: eu nunca tive inveja, nunca me aborreci por causa desses caras. Mas na verdade isso traz tristeza, sim. Quando você vê um cara, por exemplo, na sua empresa, você está lá ralando, acordando cedinho, batendo o ponto certinho, entregando todas as suas atividades, e você esperando um certo reconhecimento pela sua atitude como um bom profissional, talvez de ser promovido, isso é justo. Né? Você receber o seu salário depois de tanto tempo trabalhando, é justo. Mas aí, de repente, um cara é promovido no seu lugar, e esse cara não tem o maior comprometimento com essa empresa. Ou então você não recebe o seu salário no final do mês. O que é isso? Injustiça. E qual é o sentimento que vem no coração do homem? Mano, esse cara aí é um lixo, eu devia estar lá. É inveja. Ou então, aborrecimento. Você pode não desejar mal para aquele cara. Amém, se o cara foi abençoado, glória a Deus. Mas e eu? Por que não aconteceu comigo? Ou então, por que aquela pessoa foi assim, sendo que ela é tão injusta? E aí vem o aborrecimento e vem a inveja. Então, aqui o salmista já está logo de cara falando: não tenham inveja dos perversos. Sim, eles vão prosperar. Eles vão, em alguns momentos, se destacar em algumas áreas. E você vai olhar aqui e vai falar: o que tem a ver esse cara aí? Mas é a ação de um mundo injusto que não tem Deus. Mas aí ele está garantindo aqui que nós temos essa confiança em Deus e nós podemos passar por isso. Então, você vê que o apelo que o salmista tem, que Davi tem, é para confiar em Deus. Ele fala: mesmo se você estiver diante de pessoas que estão sendo promovidas injustamente, ou que estão cometendo algo que você olha e acha um absurdo, mesmo diante de uma perseguição, confie em Deus. Deposita toda a sua confiança em Deus. Eu fico pensando nesse termo, confiar em Deus. A gente usa muito, né? Confia em Deus, confia em Deus. Mas o confiar é algo de entrega mesmo. Lá no retiro, eu sentei com alguns meninos e a gente começou a falar sobre isso. Nós falamos sobre uma entrega total a Deus, sem reserva. Isso é confiar, se lançar. Quando você vai fazer o seu casamento, você vai afirmar as suas alianças, né, os votos, você está assim, tudo que você tem, não só recursos financeiros, mas o seu ser, o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, você está apostando naquele casamento. Você está falando: tudo isso aqui que eu tenho, ou seja, todo o meu ser, eu estou entregando nas tuas mãos. E a mulher fala a mesma coisa para o homem. Olha que responsabilidade. Eu estava falando para o Niel que eu estou tendo muitos casos que eu tenho visto e observado de novos casais, inclusive principalmente cristãos, que estão no caminho de um divórcio. E eu fiquei: meu Deus do céu, como é que está acontecendo isso no meio da igreja? Não que seja, nossa, que desesperador, porque a gente sabe já que existe isso acontecendo. Mas a questão as pessoas não conseguem confiar em Deus no relacionamento. Por exemplo, um dos casos, né, a pessoa não quer crescer. Ela não quer cortar o cordão umbilical. E como é que faz isso? A pessoa tem que querer. Ela tem que falar: já não sou eu mais quem vive, né? Cristo vive em mim. É mais ou menos isso, abandonar aquela velha vida e avançar para a proposta nova de vida. E você confiar no seu parceiro de vida, que você está entregando lá tudo que você tem, toda a sua expectativa, todos os seus sonhos. Por isso que casamento é muito sério. Relacionamento, na verdade, é muito sério. Quando você faz um compromisso com um amigo também, ou um cara que você vai abrir uma empresa com ele, você tem que conhecer o cara. Você tem que saber que você vai poder confiar totalmente nele. Porque depois que vier ou puxar o tapete, ou a decepção, é difícil esse relacionamento se restabelecer. E quando a gente fala de confiar em Deus, nós estamos falando de um Deus que a gente realmente pode lançar tudo nas mãos dele. Então não ouça confiar em Deus como um jargão cristão, mas realmente uma atitude de um cristão maduro, que fala assim: Deus, eu estou olhando tudo isso, e eu não quero me aborrecer com esses homens maus. Eu não quero que isso entre no meu coração e afete a minha fé, porque o meu relacionamento é com o Senhor. Todos os salmos falam sobre isso, um relacionamento de adoração, né? Você adorar a Deus, você entrar na presença de Deus e você confiar nele. Falar: Deus, essa situação eu estou entregando nas tuas mãos.
Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu entrego nas tuas mãos. Uma vez eu estava indo para a casa do pastor e eu não sabia onde parar o carro, fiquei meio que nem uma barata tonta lá na Lacerda, né? E aí eu resolvi embicar num estacionamento, só que ele estava cheio. Então o bumbum do carro ficou um pouco para fora. Daqui a pouco veio um busão, sem mais nem menos, e passou raspando. E continuou, nem parou. Eu falei, nossa, mano, eu estava parado com pisca e tudo, e o cara foi na boa, assim, tinha uma pista inteira do lado, em vez dele desviar um pouquinho, né? Simplesmente passou, o cara é maior que eu, né? E aí foi embora. Aí eu falei, que injusto. Tomei de graça o negócio, né? E aí, isso é uma situação bem simples, mas que causa um aborrecimento. Às vezes você vai lá, você vai numa festa, está tudo feliz, né? O churrasco tal, comemorar o aniversário de um amigo, você para o seu carro lá, quando você volta ele está sem o retrovisor. Você fala, quem foi o infeliz que fez isso? Sabe, são situações pequenas, mas que vai minando. Aí, muitas vezes, até o Niel já compartilhou, né, quando aconteceu aquele negócio na casa. Meu, o cara está trabalhando, está vivendo a vida justa, certinha lá, e vai um cara lá e pá, quer arrombar a casa, sabe? É injusto. E aí vem a confiança em Deus. Porque mesmo que aconteçam essas pequenas coisas, a gente consiga ver essas pessoas se dando bem, entre aspas, Deus é o mesmo. Agora, como é que vai ser o nosso coração, a nossa atitude de confiar nesse Deus? Então, é isso que o salmista está incentivando. Confie em Deus, porque confiar em Deus traz bênção. As pessoas hoje confiam muito no dinheiro, nas posses, naquilo que eles têm, né? Porque, de repente, eu quero ir para Miami fazer compras. O dinheiro resolve, eu pego, compro minha passagem e vou. Eu quero visitar minha tia que está morando, sei lá onde, lá no sul do Brasil. Você vai lá, pega a passagem e compra, não tem problema. O dinheiro está suprindo toda a sua necessidade. Mas o nosso dinheiro, ele é muito mais do que só suprir necessidades, né? Ele é para abençoar também. A gente aprende isso, a gente já tem aprendido isso. O dinheiro que nós temos, que nós recebemos, é para investir em vidas, é para conseguir a nossa família crescer de uma forma saudável, né? O dinheiro serve para isso. Mas muitas vezes as pessoas estão servindo o dinheiro. E elas só confiam no dinheiro. A partir do momento que aquilo falta, é capaz dela amaldiçoar Deus. Mesmo ela sendo uma boa cristã. O dia que faltou o dinheiro, aí o coração mostra o que está lá dentro. Porque confia no dinheiro, não confia em Deus. E vários trechos bíblicos vão falar, não coloque as suas esperanças na riqueza desse mundo, porque elas vão passar. Mas coloque a sua confiança em Deus. Em outras palavras, confiar em Deus é como se fosse um investimento seguro, que não tem risco nenhum. Só que a gente não vê Deus, e é isso que incomoda o homem. Você quer uma prova, se eu me apoiar aqui no púlpito e der uma bananeira, se é que isso é possível pelo meu condicionamento físico, eu sei que eu vou ficar sustentado porque isso aqui é um material. Pode não resistir tanto, talvez ao meu peso. Mas é uma coisa física, então talvez eu tenha a ideia e até tente arriscar isso. Mas a partir do momento que eu venho para esse lado aqui que não tem nada e tenho que fazer isso, eu não consigo, eu não quero. Eu sei que eu vou me machucar. Mas aí a gente tem tantos elementos que apontam, Deus é bom, a terra está cheia da bondade do Senhor, Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ele ama o seu povo, Deus ele escolheu cada um para abençoar e ter uma vida próspera, no sentido de viver essa vida abundante, que nós estamos também trabalhando no conceito aqui da igreja. Então, confiar em Deus traz bênção. E ele cita várias coisas, por exemplo, né, dentro desse versículo que a gente leu, ele fala que Deus promete agir em nosso favor. Já pensou Deus jogando no seu time? Ontem nós tivemos a ajuda do Storm, né? O Storm foi lá, fez um gol contra, que aí que deu a virada. Os caras ficaram meio abatidos e a gente conseguiu virar o jogo. Mas se não fosse o Storm nos ajudando, talvez a gente ainda ficasse na dificuldade de fazer um gol. Agora imagina Deus jogando no nosso time. Traz para a nossa vida agora. Deus do nosso lado, nos acompanhando em cada atividade. Deus nos acompanhando nos relacionamentos que são tensos. Deus nos ajudando com aquilo que nós somos limitados. Então a bênção de confiar em Deus, uma delas é essa, né? O salmista garante, ele promete agir em nosso favor. Outra coisa, ele provará quem nós somos. Ele fala sobre deixar claro como alvorada que você é justo. Imagina, cara, o pastor que deu o curso para a gente lá no Retiro, ele falou que ele foi injustiçado em um certo momento pela própria igreja que ele nasceu. Nasceu assim, caminhou desde o início. E acusaram ele de ser mentiroso, de ter falado uma mentira. Imagina, o cara, ele mesmo falou várias vezes, acho que ele estava inconformado, né? Eu tenho vários defeitos, mas um defeito que eu não tenho é ser mentiroso. Eu não consigo falar mentira. E eles me acusaram exatamente disso, que eu não fiz, não pratico. E aqui o Salmo diz exatamente isso, né? Ele deixará claro como alvorada que você é justo.
Então, como o mundão gosta de dizer, né? O mundo dá voltas. Hoje em dia você está sendo injustiçado, mas Deus está lutando em favor da sua causa. Você confia em Deus e o mundo dá voltas. Vai chegar o momento em que Deus vai provar. Até usa um termo bonito, né? Como o sol ao meio-dia. Ou seja, claramente, ele vai provar a sua inocência. Então, ó que bênção confiar em Deus. Uma outra coisa que eu captei aqui, ele fala que Deus nos dará segurança. E também descanso. O que nós estamos procurando nesse mundo? Quando o cara compra uma casa e enche ela de câmera, de muros e tudo mais, todo o sistema de segurança, ela quer o quê? Segurança. E você trabalha tanto e chega o final de semana, você quer o quê? Você quer descansar. Né? Porque o homem, na verdade, foi feito também para o descanso. Mas a gente vai lá no 24/7, né? 7 dias da semana, todos os dias, todas as horas, sempre naquela intensidade. Mas Deus fala, descanse. Domingo, culto dominical, é um momento de nós adorarmos a Deus e renovarmos a nossa força. E falar, Deus, obrigado por essa semana. Obrigado por tudo isso que o Senhor permitiu que eu passasse e aqui o Senhor me trouxe para poder louvar o Senhor e ter comunhão com os meus irmãos. Sabe, essa sensação que é simples, é uma coisa da rotina do cristão, ela pode se tornar em algo que traga descanso, que traga segurança. Então, confiar em Deus traz segurança. O nosso mundo interior está agitado porque nós buscamos ser seguros. As mulheres chegam, não só as mulheres, homens também, mas as mulheres se evidenciam muito mais. Elas buscam segurança no relacionamento. Até uma irmã, não vou falar nomes, mas uma irmã citou, né, que ela gostava de ficar abraçada com o marido, porque o marido é mais alto que ela, então era um jeito dela se sentir segura. Né, pelo fato do cara ser grande, quando ele abraçava, ela se sentia ali acolhida. Então as pessoas estão buscando segurança. E é por isso que muitas vezes alguns trabalham que nem os loucos para poder acumular. Porque aquilo para ele é segurança. Mas o dia que aquela riqueza bater asa e voar, cadê a segurança? Sabe? Então confie em Deus. Né? Faça tudo o que você puder para ter a vida, sei lá, desfrutar a vida da melhor forma. Como o Eclesiastes disse, né? É justo o homem trabalhar e desfrutar do seu trabalho. Comer bem, viver bem. Mas saiba que no final das contas, Deus vai pedir, vai perguntar, vai prestar contas de tudo que nós vivemos. E com certeza Ele vai se alegrar quando nós confiarmos nele. Então aqui a gente já está vendo alguns recursos de que vale a pena nós confiarmos em Deus. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Então, se você está se lançando em Deus para confiar nele, com certeza você vai colher esses frutos, você vai ter essas bênçãos. Uma outra coisa, né? Eu perguntei no começo do culto, quantos já passaram por alguma situação de injustiça? Eu acho que todos. Quem não levantou a mão, no coração já lembrou. Opa, aquela vez aconteceu isso comigo. Eu lembro, cara, direitinho, me deu uma raiva. Eu estava tendo aula de literatura com uma professora que era bem chata, bem difícil. Ela era um toco, assim, era bem pequenininha, mas ela era brava pra caramba. E aí ela falou assim, nós vamos ter que ler esse livro para a semana que vem, não sei o quê. Todo mundo começou a reclamar, porque tinha muita atividade, muita tarefa. Eu me matei naquela semana para ler aquele livro. E assim, literatura, acho que era literatura brasileira. Nem todo mundo gosta, né, de ficar lendo Macunaíma, Sertão dos Veredas, não sei o quê. Você fala, eu tenho mais o que fazer do que ficar lendo essa tragédia, né? Alguns gostam, desculpa quem gosta, né? Não é meu perfil aqui. Mas eu lembro que aquela semana eu tive que ralar para ler um livro bem tenso. E aí eu falei assim, cara, não consigo. Eu desisti de ler. Não consigo entender, é muito comprido, só tem essa semana, tem um monte de atividade para fazer. E eu decidi não ler o livro e fui com a cara e com a coragem para a aula. De repente, no começo da aula, todo mundo falou, eu também não li, eu também não li, eu também não li, eu também não li. Eu falei, beleza, então ela vai adiar, né? Quando ela entrou lá, ela falou, quem não leu? Aí eu levantei a mão e mais 2. Aí eu olhei assim, todo mundo, cara, ninguém leu, por que os caras não levantaram a mão? E ela, vocês saem da sala e eu vou aplicar a prova para essa turma. E os caras ficaram lá para fazer prova. E eu e mais 2, a gente saiu com umas caras de besta, assim. Falei, que injusto. Aí depois ela chamou a gente na sala da direção lá e conversou. Ela falou assim, a gente estava indignado. Estou contando agora, está tranquilo, mas eu precisava de nota na época. E aí ela virou assim e falou assim, eu sei que todos lá não leram, mas vocês não vão ter 10 na prova, mas vocês têm 10 em integridade. Ela falou, mano, 10 em integridade não me passa de ano. Eu me senti injustiçado. E a vontade que dava era assim, quer saber, mano, na próxima eu vou falar que li e vou ficar lá fazendo prova. Alguma coisa eu enrolo lá, ela vai me dar ponto. Essa é a sensação que a gente tem diante da injustiça.
E eu lembro que, até hoje isso aqui me marcou, tá vendo? Eu estou desabafando diante da igreja, né? Tentando livrar esse fardo. Mas eu me senti injusto. E aí eu queria fazer justiça. Quando nós somos injustiçados, nós queremos que a justiça seja feita. Mas o que Tiago fala? Tiago 1,20, eu acho. Tiago 1,20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes a gente fica indignado com as coisas. E a gente até põe Deus no meio. E aí, Deus, você não vai fazer nada? Se for que se confiasse no Senhor, eu teria descanso, eu teria segurança, eu seria abençoado, você provaria que eu sou justo, que eu, como alvorada, como meio-dia, você ia deixar claro que eu sou um cara correto e tal. E a gente começa a acusar Deus. E ele fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E no Salmo ele fala isso, ó, evita a ira, rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E ele continua nesse mesmo trecho. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra como herança. O mais interessante desse começo desse salmo é que as coisas estão acontecendo aonde? Aqui e agora, na terra. Mas várias vezes, ó, ele cita, você habitará na terra, vocês receberão a terra por herança, os humildes receberão a terra por herança. Ele está garantindo que o ímpio, aquele que pratica a injustiça, vai passar rapidamente. Mas aqueles que fazem vontade de Deus, aqueles que confiam em Deus, vão permanecer e vão herdar a terra. Inclusive é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. Você pode até ter um conflito teológico agora, né? Pô, mas o final do mundo vai explodir tudo, a gente vai ser arrebatado e tal. Novos céus e nova terra serão feitos. E ele está falando, nós vamos herdar a terra. Nós receberemos a terra por herança. E quem vai fazer isso por nós é Deus. Você vê que a ação do ímpio, nós vamos ver no próximo trecho, a ação do ímpio é sempre tentar conquistar, prejudicar o outro e conseguir o seu benefício. Agora, para o justo, para aquele que espera em Deus, é Deus agindo em favor dele. E ele garante, nós receberemos a terra por herança. Então, aqueles que confiam, aqueles que esperam e aqueles que estão andando dessa forma diante de Deus, têm essa promessa, essa bênção de receber a terra por herança e nós desfrutaremos dela. Só que os ímpios, pelo contrário, serão destruídos. E eu quero ir para o segundo ponto, que nós vamos falar sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Assim, talvez a gente vendo esse salmo, se você entender que existem outros salmos que tratam do mesmo tema, por exemplo, o Salmo 73, o pastor até falou, né? Salmo 37, para lembrar do outro salmo, Salmo 73, é só inverter os números. Salmo 73 tem um cara muito mais irado lá falando. Ele, esses caras ímpios, eles mereciam a morte, porque não sei o quê, eles estão prejudicando todo mundo, e talvez não vale a pena seguir nesses caminhos e tal, tal, tal. E aí o cara depois entende que ele está falando um monte de besteira. Porque os ímpios vão passar. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que têm um relacionamento com Deus, eles vão viver eternamente na presença de Deus. E aí o Salmo 73, se você for ler em casa depois, você vai ver como o cara está indignado, de tanta injustiça que ele está passando e vendo. E parece assim, Deus, onde você está? Deus, eu estou clamando, eu estou orando. Mas quantos personagens bíblicos não foram assim? Nós temos vários profetas que choraram pelo povo. Vários profetas que se colocaram na brecha, andavam com Deus e não via a justiça de Deus vir. Mas muitas vezes porque o próprio homem impedia a justiça de Deus. Se você for ler Amós, os caras estavam vivendo tranquilamente. Eles falavam até das vacas gordas e tal, as mulheres usando vários apetrechos. Eles estavam vivendo muito bem, mas eles oprimiam o próprio povo. E Deus mandou o profeta para corrigir. Fala, vocês estão mais ligados nessa riqueza e nessa vida aí de fama, de glória, do que cuidar do seu conterrâneo, do que cuidar do seu irmão, do que cuidar do meu povo. E o povo estava sendo oprimido. Alguns estavam desfrutando, né? Talvez os da realeza. Nossa, nós temos Deus, que bênção, nós ganhamos todas as batalhas. Mas o povão ralando lá, né? Como se estivesse no Egito. Mas era a mesma nação. Então, Salmo 73, assista, ó. Lê em casa depois. Ainda não filmaram esse salmo. Você pode fazer uma peça de teatro, se você quiser. Bom, vamos avançar. A diferença entre o justo e o ímpio. Eu separei em alguns blocos para ficar mais fácil da gente abordar. O primeiro é do versículo 12 ao 20, e fala o seguinte: os ímpios tramam contra os justos, e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem o que anda na retidão. Mas as suas espadas lhe atravessará o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios,
pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dia de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Esse último trecho, né? Eles murcharão como a beleza dos campos. Se você vai num jardim, que você aprecia aquela paisagem, tantas cores, tantas flores, você chega perto, você sabe que é frágil, mas você olha assim, uma paisagem bonita, agradável aos olhos. Né? Até mesmo, você dá vontade assim, vou cortar esse buquê para levar para minha namorada, né? O buquê de flor para a namorada. E aí você vê daqui a pouco, passa o dia, se vê qualquer coisinha da natureza, um ventinho mais forte ou um pouco mais frio, já queimou todas aquelas flores. Aquelas flores ficam feias. Você olha aquele campo, parece um cemitério. Na verdade, o cemitério é bonito, né? Porque as pessoas deixam flores novas lá, cortadas, mas novas. Mas você vê aquele campo, ele já não é mais aquele campo que você olhou um dia anterior. Então ele está trazendo essa ideia, os ímpios, eles vão perecer. Obrigado. Os ímpios, eles vão perecer, e quando você olhar, aquela beleza já vai ter passado. Lembrando que no começo ele falou, não tenho inveja daqueles que praticam a injustiça, não tenho inveja desses que estão prosperando. E aqui direto ele está falando, Deus cuida daquele que é justo. Deus, ele vai lutar em favor daquele que é justo. Eu já estive no sertão, eu vi uma pobreza bem extrema do Brasil. E pessoas felizes, mesmo em meio à pobreza. Mas quando você ficava sabendo algumas coisas que alguns políticos lá faziam, dava nojo. Por exemplo, eu estava passando a pior seca dos últimos 50 anos lá no Nordeste. E o governo disponibilizou 5 sacos de ração para o gado de cada pessoa que tinha uma terra. Não importa se o cara é um latifundiário ou se o cara tinha só a casinha dele e um cantinho lá, ele ia receber 5 sacos. O pobre fazendeiro, o pobre agricultor ia lá retirar o saco deles e os caras falavam, não tem para todo mundo, porque tá tendo muita escassez, você só vai poder levar 2. Assina aqui. Ele assinava. Só que onde ele assinava, estava falando que ele retirou 5. E ele levava 2. Quem é que estava ganhando esses 3? Sabe, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus. Cara, aquele cara tem família, aquele cara é o ganha-pão dele. E o ricão lá, que tem um monte de gado, está querendo ganhar mais em cima do pobre. Sabe? E aqui ele está falando, isso é você puxar a espada contra o necessitado. Isso é você armar o arco contra o pobre. Mas Deus está falando, eu vou quebrar o arco, e vou quebrar essa espada e vou quebrar teu braço. Então Deus, ele luta em favor daquele que é justo. É como se fosse um filho querido dele. Ele fala, não vou deixar. Você vem zoar meu filho, você vai tomar uma na fuça aí. Então, quem não teme ao Senhor, Deus vai contra ele. Deus, ele vai estar do lado daqueles que o temem, daqueles que buscam refúgio nele, daqueles que realmente querem fazer de acordo com a vontade de Deus, viver conforme a palavra de Deus, né? E Deus não tem medo desses caras que se levantam. Pode ser o governo que for, pode ser o ditador que for, pode ser o cara mais influente que for. Deus não tem medo. Deus, ele permanece lá no trono, o trono é inabalável, e ele vai julgar com retidão todos os povos. Isso, irmãos, traz segurança para nós. Nós vamos tratar um ponto bem fundamental dessa mensagem para frente. Mas eu quero dizer assim, para nós que somos povo de Deus, por causa de Cristo. Porque a gente vai ver que a nossa justiça não provém de nós mesmos, amém? Então você vê que é mais ou menos aquela história que tinha, né, do Mordecai, Mardoqueu, dependendo lá da tradução. O cara queria a todo custo caçar ele. Mandou lá fazer uma forca gigante, para poder realmente humilhar e falar, eu venci você, infeliz. Mas no final das contas, quem foi para a forca foi o cara que construiu a forca. Quando você vê essa história, você até dá um pulo, você está lendo a Bíblia, aí você, né, venceu, o cara não caiu na armadilha daquilo lá, né, ele mesmo cavou a própria cova. Por quê? Porque você viu que foi feita a justiça, e foi Deus que armou tudo. Na verdade, o cara estava armando tudo para dar certo, né? Eu esqueci o nome dele, acho que é Amã. O Amã estava fazendo tudo para dar certo, para ele ser exaltado, para ele ser exibido na frente do povo como aquele cara mais ilustre, e ainda fez a forca para matar o coitadinho do Mardoqueu. No final das contas, ele teve que levar o Mardoqueu num cavalo real, vestido com roupas reais, e ele foi puxando o cavalo. Ou seja, eu estou sendo humilhado, porque quem está recebendo toda a glória é esse cara. Eu estou aqui
só puxando o cavalinho. E depois ainda foi para a forca. Então a maneira como Deus orquestrou aquilo para poder reverter a situação, não só para o Mardoqueu, mas para o povo todo, é algo maravilhoso. E é esse Deus que luta em favor dos necessitados, né? E aí ele fala uma coisa interessante, que o pouco do justo é melhor. Por que o pouco do justo é melhor? Porque vem de Deus. Vem do esforço dele, lógico, mas ele reconhece que vem de Deus. Tudo aquilo que ele está empenhando o esforço para conseguir, para obter, para construir, ele consagra ao Senhor, porque ele sabe, Deus, se não fosse pelo Senhor, eu não seria merecedor disso. Agora o ímpio é arrogante, ele vai acumulando, vai juntando, e ele fala, é melhor você ter pouco, né, ter pouquinho, mas com justiça, do que ter muito, como esses tantos ímpios. Porque isso vem do Senhor. E a riqueza dos ímpios vem de meios duvidosos. Então, a gente não pode medir o valor de uma pessoa pelos bens que ela tem. Deus está olhando o coração, Deus está olhando a motivação, tudo aquilo que a pessoa está envolvida. E Ele sabe distinguir quem é ímpio e quem é justo. Então o Senhor cuida e sustém aqueles que o temem. E isso é para reforçar a ideia de nós confiarmos no Senhor. E um outro trecho, Salmo 37, do 21 ao 26. Tem aí uma segunda leva de... Isso, 21 a 26. Ele fala o seguinte, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, de novo, né? Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. A postura daquele que é justo é totalmente diferente daquele que é ímpio, não só no ato de ser alguém justo, mas de repartir. Ele recebe de Deus, e ele tem alegria de repartir. E isso traz alegria para o coração daquele que é justo. Você vê que o ímpio ele só está acumulando, inclusive ele prejudica os outros para ter mais. Mas o justo é aquele que recebe de Deus, é aquele que, mesmo tendo pouco, ele se alegra em dar. Ele é generoso. E isso fala, empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. É uma conduta que vai passar de geração para geração. É uma conduta que nós devemos talvez aprender e falar, eu quero ensinar isso para o meu filho. Mas eu vou ensinar isso através da prática, não só do ensino. Você tem que ser generoso. Ele tem que ver a gente sendo generoso. E aí ele vai aprender. E aí você vê que Deus é como se ele sempre respaldasse, né? Ele firma os passos de um homem que vive dessa forma. Então é como se Deus realmente fosse aquele pai que está acompanhando o filho crescendo. E ele vai se alegrando no filho. E ele vai ajudando, vai suprindo, vai trazendo todas as necessidades daquela pessoa. Tem uma demanda, Deus está lá para cuidar. E Deus tem cuidado de nós, não tem, igreja? Amém? Deus tem cuidado de você? Com certeza, é visível. Talvez a gente queira um pouquinho mais, né? A gente fala, não, Deus, mas eu ainda quero, né? Igual o pastor também falou nesse retiro, não é errado você ter 2 carros, contanto que seja necessário e que seja para amar, seja para abençoar vidas. Talvez uma pessoa trabalhe lá no oeste, outra no leste. Então como é que você vai fazer, né? Não é errado, mas que isso seja algo que você reconhece que vem de Deus e que seja para abençoar. Você não vai ficar pegado com aquilo, não sei o que e tal, sem essa frescura. Um outro trecho, Salmo 37, do 27 ao 34. Mais um conselho que ele dá para o justo. É a continuação do 27 a 34. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência do ímpio será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. De novo ele fala sobre herdar a terra. A boca do justo profere sabedoria e sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixa cair em suas mãos e nem permitirá que um condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. É interessante, quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Você verá o quê? O Senhor. Você vai conseguir contemplar esse Deus que você tanto depositou a sua confiança, a sua fé. Você teve um relacionamento com esse Deus ao longo da sua vida. E quando chegar o momento em que os ímpios serão exterminados, você como justo permanece. E você verá a Deus. E aqui a gente vê mais uma vez, Ele vai nos livrar de um julgamento.
Deus é justo, por isso que ele se alegra daqueles que andam em justiça. O outro trecho, 37, do 35 ao 40, a parte final desse salmo, acho que é os últimos trechos que estão aí no PowerPoint, ele vai descrever sobre um homem ímpio, né? Um homem que não... O ímpio é aquele que não tem temor de Deus. Não é só o cara que faz coisa errada, porque a gente também faz coisa errada. Mas o ímpio é aquele que realmente fala, se existe Deus ou não sei, eu vou dar as costas para ele, porque quem é Deus aqui sou eu que mando. Então esse é o ímpio. Agora o justo é aquele que teme a Deus. Ele fala assim, vi um ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá, e do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. A essência e a conclusão do salmista é: há refúgio na presença de Deus. Se você quer ver justiça, presença de Deus. Confie em Deus. Se aproxima de Deus, adore ao Senhor. E os ímpios que vão dar as costas para Deus, para os caminhos de Deus, não vão nem pronunciar os seus mandamentos, as suas palavras, aquilo que agrada ao Senhor. Esses vão ser eliminados. Ele dá o exemplo de uma árvore frondosa nativa. Eu imagino, você pega assim, no Brasil existiam muitas matas nativas, né, que são originais, vamos dizer assim, sem ter intervenção humana. E existiam árvores de dezenas, de séculos de anos, gigantes. E ele dá essa ilustração. Ele fala, uma árvore assim, cheia de esplendor, toda poderosa lá, sei lá, imponente, né? Você está olhando e você fala, nossa, que árvore gigante. Ele falou, amanhã já não tem mais, acabou. Deus faz isso com aquele que não pratica a justiça. Só que aí, irmãos, talvez em algum momento, como eu falei, né, todos já passaram por injustiça, e aí você ouve essa mensagem e fala, então eu sou justo, Deus vai me abençoar, glória a Deus, nossa, eu sou tão bonzinho nos meus caminhos, nos meus passos e tal, e com certeza eu serei abençoado, aquele cara lá do meu trabalho que me atormenta, aquele cara é um ímpio, ele vai morrer, vai perecer. Não é bem assim. Eu queria trazer uma ideia que tem mais para frente no Novo Testamento, né? Porque até aqui parece que existem duas classes de pessoas. Aqueles que Deus favorece e aqueles que Deus vai julgar. E de fato existem esses dois tipos de pessoas. Mas, a partir de Cristo, é que isso acontece, não antes. Se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos nesse grupo que serão destruídos. Todos nós estamos caminhando para a morte, para a perdição. Todos nós declaramos que nós somos o Deus da nossa vida, que nós é que escolhemos os nossos caminhos. Então, Romanos 3, do 10 ao 12, se você quiser anotar ou abrir na sua Bíblia, não está no PowerPoint, ele traz essa verdade de uma forma muito clara. Ele fala o seguinte, Romanos 3, do 10 ao 12. Na verdade, os 3 primeiros capítulos de Romano, ele já vai falar exatamente qual é o lugar da raça humana em todo esse plano de Deus. Se você ler o capítulo 2, você se identifica muito com o que a gente tem visto nessa geração. A bagunça na área sexual, a independência do homem, a idolatria. Só que no capítulo 3, depois no 1 e depois no 2, ele ainda vai falar assim, e você que julga essas coisas também vai praticar as mesmas coisas? Então ele está falando aquilo para o povo de Deus. Ele começa a condenar o mundo, aquele cara que não conhece a Deus, aquele cara que não teme a Deus, o ímpio, o injusto, e de repente vira para aqueles que são da igreja, para aqueles que andam com Deus, os judeus e tal, e também fala assim, vocês vão fazer igual a eles? E aí ele fala no capítulo 3, do 10 ao 12, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra de Deus, ela primeiro você fala assim, não, eu estou livre da lei. Eu não preciso mais seguir a lei, eu fui justificado por Cristo, amém, é verdade. Mas a lei, ela existe para falar assim, vocês são assim. Mesmo vocês sendo o povo de Deus, vocês, eu estou falando, incluindo a gente, né? Não vocês, como se eu estivesse fora disso. Nós, a Bíblia fala, vocês se desviaram. Vocês se tornaram inúteis. Não há ninguém que busque o bem.
fala, nossa, mas eu lavei a louça hoje lá em casa, né, eu levei o cachorro para passear, eu fiz o bem. Ele fala, não, a raça humana ela está condenada, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo, não há esperança para a humanidade. Mas partiu de Deus enviar o próprio Filho, o único justo, para morrer por nós. Essa história é bem conhecida, né? Mas ele veio, se fez homem, viveu entre nós, e ele mostrou o que é uma vida justa. Todo aquele justo que o salmista está defendendo, se você encaixar a figura de Jesus, ela se encaixa perfeitamente. Talvez se você tentar se encaixar naquele salmo, alguma coisa vai estar um pouquinho fora. Se não fosse por Cristo, você sabe, você ia falar, eu estou mais para ímpio do que para justo. Se você for sincero. Eu olho assim e eu reconheço, porque a lei ela mostra, ó, não faça isso, é pecado. E aí dentro de você, você descobre que você quer fazer aquilo, que você está inclinado para aquilo. E mesmo não querendo, muitas vezes você é jogado e inclinado para esse lado para fazer aquilo que é mal. E você vê e fala, eu não sou merecedor, eu não consigo alcançar Deus, eu nunca vou satisfazer esse Deus. Lembrando que sim, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. E existe essa questão na vida com Deus. Não é uma questão teológica, é uma questão de quem Deus é. Ele é um Deus que ama, sim, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele criou o mundo e falou, está muito bom, até que entrou o pecado. No momento que entrou o pecado, Ele também é um Deus justo. E o Deus justo, imagina, o Sandrão foi lá, como é que fala? Você foi chamado para ir. Ele foi para mas tem um intimado, né? Ele foi intimado para ir para um fórum criminal. Imagina, você está todo feliz, chegando em casa, aí você vê uma cartinha, você está sendo intimado, eu ia falar intimidado, é quase isso, né? Você está sendo intimado para ir para um fórum criminal. Não é uma sensação muito boa, né, Sandrão? Só que pensa, um dia, a Bíblia já está falando, um dia todos nós iremos nos apresentar diante do trono de Deus, nós vamos ser intimados para comparecer a um fórum criminal e ser julgado. E aí? O Sandrão não sabia o que tinha na carta. Aí ele chegou lá e viu aquilo, deu aquela sensaçãozinha, aquele frio na barriga, falou, estou perdido. Eu vou ser preso, meu Deus, mas eu sou justo. Aí ele foi lá, abriu e viu que era uma questão de alguns anos atrás que ele precisava lá esclarecer e a justiça estava chamando ele. Mas, de qualquer forma, não é agradável você se apresentar diante de um tribunal. Você se sente sem poder nenhum, você se sente intimidado realmente, você se sente menos. Você fala, alguém que é maior que eu, sabe alguma coisa que eu fiz e vai querer me incriminar. E como é que eu vou me defender? Tem pessoas que falam, eu só vou falar na presença do meu advogado, porque sabe que tem culpa no cartório e fala, só quando o meu advogado estiver aqui que eu vou fazer as coisas certas. Então Deus usa esse termo para a gente entender. Você vai se apresentar diante de alguém que é totalmente justo, alguém que é totalmente perfeito, e vai olhar a nossa vida e vai começar a mostrar onde é imperfeito. Então, por isso que ele fala, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos saíram do caminho de Deus, querendo ou não. Só de você estar pensando, você já saiu do caminho de Deus. O nosso pensamento é carregado de pecado. Só que se a gente parasse a Bíblia e fechasse a Bíblia aqui, você ia se condenar. Você ia falar, então, melhor eu morrer, né? Tipo, dar uma de Jó, assim, melhor eu morrer do que existir. Ninguém tem moral diante de Deus. Mas por conta daquilo que Jesus fez, ele traz uma nova realidade. E ele continua isso no trecho bíblico, versículo 21 a 26 do capítulo 3. Ele fala o seguinte, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Primeira coisa, essa justiça vem de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, estão longe, não têm mais alcance da glória de Deus. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus.
Esse trecho bíblico, ele parece meio complicado, mas se você parar para ler com calma, é motivo de glorificar a Deus. É motivo de você sentar assim, aliviado, e falar, eu vou me apresentar diante do justo juiz, mas eu já fui justificado por Jesus. E ele fala, você foi justificado gratuitamente, pela graça. Então a maneira como Deus fez as coisas, ele está dando oportunidade, ele fala para todo mundo, ele fala assim, vocês podem ser justos aos meus olhos, mas vocês precisam crer na obra de Cristo, na obra do meu Filho. Todos estão perdidos, todos estão condenados no pecado, estão longe da glória de Deus. E existe essa urgência, essa necessidade do ser humano reconhecer isso e falar, eu não consigo, eu não tenho o que eu faça para alcançar Deus. Só que o próprio Deus, sabendo dessa distância, e sabendo que ele tinha que julgar o nosso pecado, ele foi lá e condenou tudo aquilo, todo o nosso pecado, da humanidade toda, em cima do Filho dele, para aplacar a ira. Porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado da humanidade, alguém precisava sofrer essa ira de Deus. Quando Jesus está lá, antes de ser crucificado, ele está chorando em agonia e clamando a Deus, quando ele fala, afaste de mim esse cálice, a referência do cálice, eu tenho quase certeza, é com relação à ira de Deus. Ninguém pode tomar desse cálice. E o próprio Jesus, diante daquilo, falou, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele levou sobre si o nosso castigo. Esse é o motivo para você viver uma vida satisfeita. Porque agora, mesmo não merecendo, nós somos justificados por causa de Jesus. Nós nos tornamos justos. Agora nós encaixamos bem naquele salmo. Quando Deus fala que vai defender o justo, você está do lado dele. Você fala, opa, eu vim para o lado de Jesus. Agora eu tenho costas quentes, né, como falam brincando. Jesus justifica a gente. Mas a gente tem que ter fé, no sentido de crer nessa obra que foi feita gratuitamente em Cristo. E se a gente crê nisso, nós vamos querer mudar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, mesmo nós não conseguindo pela nossa força. Nós vamos sempre recorrer a essa graça. E aí nós vamos descobrir que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é dom de ninguém aqui. Ninguém tem esse presente, essa forma de, nossa, eu realmente fui a graça. Não, nem por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então esse caminho que Jesus abriu, e ele fala assim, foi demonstrada a justiça de Deus, a fim de ser justo, ou seja, ele praticou aquilo que ele falou que ia fazer. Ele condenou o pecado. E Jesus se fez maldito por nós. Por isso que eu acho que a gente olha Jesus, a gente fala sobre Jesus, a gente compartilha sobre Jesus e não tem como você ficar indiferente. Porque ele que era inocente, ele que era limpo, ele que era puro, ele carregou algo que não era. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome disso? Essa obra de Cristo. A gente olha e fala, foi injusto. É o que a gente está reclamando até aqui, né? Quando alguém bate no teu carro, quando alguém te rouba. É injusto. Você olhando um justo sofrer, você fala, é injusto. As pessoas batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, você olha e fala, é injusto. E você sabe que você deveria estar naquele lugar. Eu não sei o quanto isso entra no seu coração, mas eu acho que é algo muito forte, irmãos. Você vê ali o Cordeirinho de Deus, todo bonitinho, né? Todo perfeito, recebendo todo o castigo nas costas dele, carregando aquele madeiro sozinho, e depois sendo pendurado, sendo humilhado, até o final. E por fim ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Até o único que ele podia confiar, ele sentiu que havia abandonado. Então o que Jesus carregou foi algo muito sério. E hoje você pode encher a boca e falar, eu sou justo mediante a fé em Cristo Jesus. Eu tenho as bênçãos que Deus está falando que eu tenho por causa de Cristo. Então todos nós temos essa necessidade da justificação. Todos nós, para nos apresentarmos diante de Deus, para lidarmos com essa injustiça, nós temos que receber essa bênção de Deus. Todos nós temos a necessidade de sermos justos. Nosso coração anseia por justiça. E Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso Deus maravilhoso, porque Ele fez isso. Ninguém podia fazer. Todos estavam longe de Deus, todos estavam em pecado, mas Ele foi lá e se dispôs. E uma coisa sobre a justificação. Ela é um ato que acontece uma única vez. Ela já aconteceu. A justificação acontece fora de você, acontece fora de mim.
A justificação não é algo que acontece dentro de nós. É algo que aconteceu fora, aconteceu de uma vez por todas e acabou. Ou você está justificado ou você não está justificado. Esse é o fim da justificação. Ou ele está sendo completamente justificado, ou ele ainda não foi completamente justificado. E é por isso que o caminho até Cristo é o caminho de fé. De você tomar posse dessa verdade. E falar, eu creio na obra de Cristo. Eu creio, eu quero entregar minha vida para Ele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E é Ele que vai me garantir um caminho de justiça nessa terra. Porque Ele fez isso. E aí o fim da justificação é nós fugirmos daquela pena que seria imposta sobre nós, pecadores. E aí a gente recebe o perdão, e nós podemos nos aproximar de Deus, e podemos ter costas quentes, agora que nós estamos com Deus. Porque Deus vai garantir o caminho do justo na terra. Deus ele vai condenar todo ato de injustiça. Deus vai condenar todo ato de imoralidade, de corrupção. E tudo aquilo que nós carregamos ainda, que faz parte disso, desse conjunto de coisas que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai continuar trabalhando em nossa vida. Porque o Espírito Santo ele tem o papel de convencer o mundo da justiça. Então o Espírito Santo está atuando na igreja, irmãos. Nós estamos num processo. Né? Nós estamos em Cristo, amém? Você está em Cristo? Glória a Deus, eu estou em Cristo também. E nós temos que lembrar que o Espírito Santo vai continuar convencendo dessa justiça. E todo momento que a gente errar, vai ser igual no Salmo, né? Você pode até tropeçar, mas o Senhor vai te segurar pela mão. E você vai continuar caminhando. Ele não vai desamparar o justo. Ele não vai deixar o justo e a geração dele mendigar pedindo pão. Mas nós temos que estar debaixo desse relacionamento com Cristo. Ele que garante que a gente vai conseguir lidar com toda e qualquer forma de injustiça que há no mundo. Amém? Então acho que nós poderíamos ficar de pé e fazer um momento de oração ao Senhor.